evento dessa noite convida a todos para uma reflexão sobre um dos pilares mais importantes da economia nacional, o agronegócio brasileiro. O nosso país é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. O agronegócio responde por cerca de 1/4 do PIB nacional e tem um papel estratégico na geração de empregos, renda e saldo positivo da balança comercial. Em um cenário global de desafios econômicos e ambientais, o setor se mantém como um dos grandes vetores de desenvolvimento e competitividade do nosso país. Por isso, nessa noite, dentro de instantes, nós teremos a honra de ouvir o ex-ministro Aldo Rebelo, que trará a sua visão e expertise sobre o Brasil e o agronegócio, um tema que promete contribuir para o debate sobre os rumos e os desafios desse importante segmento da nossa nação. Mas antes, nós faremos uma breve composição de um dispositivo de honra e, por isso, nós convidamos para que venham ao palco os representantes das entidades que viabilizam esse nosso encontro de hoje. Por gentileza, pedimos que venha até aqui o vice-presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoleto. Por gentileza, Arnaldo. Convidamos também, com os aplausos deixaremos unificados todos para o final, pode ser? Convidamos também o presidente da ACIP, Maurício Benato, por gentileza, Maurício. O presidente do CIMESP, Eric Gomes. Por favor, Eric. E também o presidente do SINCOP, Fabiano Ravelli. Por favor, Fabiano. Agora sim, os aplausos às entidades que viabilizam esse encontro. Nós abrimos espaço para saudações institucionais dessas entidades, que terão cada um aproximadamente 2 minutos para suas considerações. E para começar, nós convidamos o presidente do SINCOP, Fabiano Ravelli. Boa noite a todos. É uma grande honra representar aqui o SINCOP, Sindicatos Contabilistas de Piracicaba e Região, que esse ano completa 75 anos de fundação. Piracicaba sempre foi uma cidade de vanguarda. Aqui o conhecimento se transforma em tecnologia e a tecnologia em resultado para o campo e para a economia. O agro é, sem dúvida, um dos maiores orgulhos da nossa região e um exemplo de força, resiliência e visão de futuro. Como profissionais da contabilidade, temos o privilégio de caminhar lado a lado com o produtor, com o empreendedor e com o cooperativismo. Sabemos que por trás de cada grande resultado no campo há também planejamento, gestão e responsabilidade, pilares que unem o agronegócio à contabilidade. O sindicato tem orgulho de representar uma classe que contribui silenciosamente, mas de forma decisiva, para que o agro siga crescendo com solidez, ética e transparência. Quero parabenizar aqui a Coplacana, a CIP, o CIMESP e todos os parceiros por promover este evento de reflexão e aprendizado e deixar meu agradecimento especial ao Aldo Rebelo por trazer sua experiência e visão sobre o Brasil que planta, colhe e transforma. Que esta noite nos inspire a continuar acreditando no poder do trabalho, da união e do conhecimento, porque o agro não é apenas um setor, é uma força viva que move o Brasil e é um motivo de orgulho para todos nós piracicabanos. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao Fabiano Ravelli, presidente do SINCOP. Agora convidamos a ocupar a palavra o presidente do CIMESP, Eric Gomes. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao amigo Ivanjo por nos convidar e a Coplacana por sediar aqui esse evento. Ministro, é uma honra tê-lo aqui. Eu acho que ninguém melhor do que o senhor, que conhece todos os meandros de Brasília, e num ano muito importante para nós, nos dar uma atualização do que vem acontecendo. E o senhor está na casa mais importante da agricultura
do estado de São Paulo, que é a Coplacana. Mas também vale dizer que em Piracicaba nós também temos a agroindústria, que faz esse país, junto com o agro, com a indústria, ser um dos países mais importantes, porque nós somos o celeiro. E o agronegócio é de extrema importância para nós. Então, tê-lo aqui é uma honra, e vou tomar a liberdade, né, de dizer, hoje o Brasil é um país que está muito polarizado, e nós precisamos de pessoas fortes lá em Brasília para fazer a mudança nesse país. Quiçá o senhor se dispõe a fazer isso. Eu gostaria muito de um dia vê-lo na frente desse país, porque sem pessoas fortes, sem pessoas com punho, o país vai continuar no mesmo rumo dos últimos 40 anos. Tá? Então, é uma honra poder estar aqui com o senhor, estar aqui com os amigos da CIP, Coplacana, Sincope, e agradecer o amigo Ivanjo pelo convite. Para mim, Ivanjo, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Só para dar uma contextualização, nós, piracicabanos, estamos acostumados a ouvir CIMESP, a CIP, Sincope, e já associamos a cada entidade a qual essas siglas representam. Mas, com todo respeito ao nosso ministro, ex-deputado, só situar que o Sincope, o Fabiano, ele é o Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e região, o primeiro a falar aqui conosco. O CIMESP é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba, ao qual o Eric representa tão bem. E agora, nós ouviremos o presidente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, Maurício Benato. Boa noite a todos. Obrigado, Ivanjo, pelo convite. Parabéns a todos pelo apoio, pela organização. Obrigado pela presença, ministro. Que nem foi falado, é uma honra para nós. Olha o tema, Brasil e o agro. Imagine o Brasil sem o agro. O que seríamos de nós hoje na composição do mundo? Então, o agro é tecnologia, o agro é inovação, o agro corrobora com todos os desenvolvimentos. Todos nós dependemos do sucesso do agro. E daí que vem, Piracicaba tem um potencial turístico muito forte, mas o turismo daqui é de tecnologia, de inovação, de cultura. Então, as pessoas vêm para Piracicaba buscar todos esses requisitos, que saem do agro. Então, é importante a gente situar, a CIP lá tem 7.300 empresas associadas, que vivem da história do agro de Piracicaba. Piracicaba nasceu através do agro. Então, o senhor vai colaborar muito para sintetizar tudo o que vem acontecendo. O Eric foi muito feliz no Brasil e trazer esse conhecimento para nós aqui, para que a gente consiga nos fortalecer cada vez mais. Obrigado pelo convite e pela presença. Obrigado, Maurício. E agora nós convidamos o vice-presidente da Coplacana e anfitrião desse encontro, senhor Arnaldo Bortoleto. Obrigado aí a todos. É uma satisfação muito grande aí a cooperativa, Sindicato Rural, a COCREI e também a FOCAP, né, que tem o presidente, seu José Coral, aqui presente, por receber o nosso sempre ministro, Aldo Rebelo. Ao Ivanjo, que facilitou, que pôs o elo para trazer o Aldo para cá, né, Ivanjo? Eu acho que a importância é muito grande para nós que somos do agro, né, escutar pessoas que conhecem o agro, principalmente um que foi o relator do nosso Código Florestal. Acredito que país nenhum tem um código tão bem escrito, tão bem discutido para ser implementado. Nós sempre acompanhamos os debates que teve, os embates que teve na discussão desse código, mas está aí. Por quê? A sociedade acha que o agricultor só está lá para poluir, está lá só para gastar água, para sujar água. Não, o agro não é isso. Tem exceções, como todo lugar tem exceções, mas o produtor está lá para produzir, para matar a fome. Nosso mestre do cooperativismo, Roberto Rodrigues, fala em todas as suas apresentações, se o mundo não passasse fome, não teria guerra. E quem consegue saciar a fome do mundo, se não for o produtor rural, se não for o homem do campo, que labuta, que produz e que traz alimento para a cidade. Então, nós temos que
parar com aquele mito que cidade é cidade, sítio é sítio, zona rural é zona rural. Eu acho que aí é juntos. Nós dependemos da cidade, a cidade depende da agricultura, da zona rural. Então, isso que nós temos que ter consciência e cada vez mais pregar para os nossos filhos, para os nossos netos, que a sociedade caminha junto, que a agricultura é vida, a agricultura é saciar a fome do povo, e com tecnologia, e também fazer sempre aquela agricultura sustentável, preservando as nascentes, preservando as estradas, preservando o bom controle fitossanitário. Nós temos aqui o nosso professor da Exalc, que é um fitossanitarista, e a gente sabe muito bem que dá para produzir sem agrotóxico hoje? Não dá. Não dá. Você produz para 10, 20% da população, mas se você não tiver um controle fitossanitário bem feito, você não consegue produzir em larga escala. Lógico, tudo com recomendação, com tecnologia, para você não ultrapassar a dose recomendada para cada produto, seja um inseticida, seja um fungicida, seja lá um herbicida para a nossa lavoura. Eu acho que o produtor hoje tem essa consciência que produção tem que ser sustentável, porque o mundo cobra isso, né? Hoje, ainda mais com o blockchain, com a rastreabilidade da produção, cada um sabe o dever dele. E escutar agora uma palestra do nível do Aldo, eu acho que nos engrandece muito bem, Piracicaba, a região, a representação que nós estamos aqui de produtores, de entidades, e Piracicaba foi sempre muito unida, o sindicato, a CISP, CIMESP, a prefeitura, fazendo eventos dessa magnitude. Então, muito obrigado pela presença e bom evento para todos. Obrigado, Arnaldo. Então, nós agradecemos a presença de todos, convidamos que retomem a seus assentos, por gentileza. E nesse meio tempo, nós agradecemos e registramos a presença das seguintes autoridades que compartilham conosco esta noite. Agradecemos ao senhor José Coral, conselheiro consultivo da Coplacana, Rodrigo Santos, vice-presidente da ACIP, Ivanjo Cristiano Spadotti, ele que é presidente do Conselho de Contribuintes do município de Piracicaba. Nossos agradecimentos pela presença ao Dr. Paulo Castilho, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, ex-presidente da Câmara de Vereadores, Gilmar Rota, nesse ato, representando o deputado estadual Alex Madureira. Nossos agradecimentos também ao professor José Otávio Menten, professor da Exalc e ex-secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Piracicaba. Obrigado a todos. Prosseguindo, e agora sim, para o momento mais aguardado dessa nossa noite, chegamos ao momento tão esperado, porque é com muita honra que nós apresentamos o nosso convidado especial de hoje. Jornalista, escritor, presidiu a Câmara dos Deputados, foi relator do Código Florestal Brasileiro e ministro das pastas de Coordenação Política, Relações Institucionais, Esporte, Ciência, Tecnologia, Inovação e Defesa. Também foi secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, secretário de Relações Internacionais do município de São Paulo, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e, atualmente, é presidente da Fundação Ulisses Guimarães, no estado de São Paulo. Baita currículo. Senhoras e senhores, é com muita honra que convidamos ao palco Aldo Rebelo para a sua apresentação e a palestra Brasil e o Agronegócio. Os aplausos. Boa noite, senhoras e senhores. Meu prezado Arnaldo, presidente da Coplacana, prezado Maurício, presidente da CIP, prezado Eric, presidente do CIMESP, prezado Fabiano, presidente do Sincop, prezado José Coral, conselheiro da Coplacana, prezado Rodrigo, vice-presidente da CIP, prezado Ivanjo, que foi aí o autor do contato para essa nossa reunião, meu prezado amigo
Paulo Castilho, prezado Gilmar, aqui representando o nosso deputado Alex Madureira, prezado José Otávio, professor da nossa Exalc, minhas senhoras e meus senhores. Mais uma vez, muito obrigado, é uma grande alegria retornar a essa querida cidade de Piracicaba, onde tive a honra e a alegria de partilhar momentos da minha vida, desde a realização do Congresso da União Nacional dos Estudantes, nos idos de 1979, 1980, do saudoso prefeito João Herman, do secretário Bajas, do reitor Elias Boaventura. Eu sei que aqui tem uma escola centenária e a agricultura, que é a Exalc. Eu fui autor do requerimento de celebração dos 100 anos da Exalc. Aqui tem um centro de pesquisa também, dos mais importantes do Brasil, na área de cana-de-açúcar. E Piracicaba tem tradição de berço de pintores, de políticos republicanos que fizeram história em São Paulo e no Brasil. Então, é sempre uma alegria voltar a Piracicaba. E dizer que nós enfrentamos aqui com esse tema, um tema de muita atualidade e importância para o Brasil e para o mundo. O mundo de hoje é um mundo em rápida transformação. E são transformações profundas. O mundo vive aquilo que nós podemos denominar de uma transição de uma era para outra. O mundo até hoje, o mundo que nós conhecemos, é o mundo da hegemonia do Atlântico Norte, da Europa Ocidental e da América do Norte. Esse é o mundo que nós conhecemos, é o mundo no qual nós nascemos, nos criamos, mas esse mundo está em via de sofrer uma mudança muito grande. O dinamismo da economia do mundo está saindo do Atlântico Norte para o Indo-Pacífico. Está migrando da Europa Ocidental e da América do Norte para a Ásia. Nos próximos anos, as cinco maiores economias do mundo, 3 delas estarão na Ásia. Segundo as consultorias mais credenciadas, a primeira economia do mundo em breve será a chinesa, a segunda será a da Índia, a terceira será a dos Estados Unidos, a quarta economia do mundo será também asiática, a da Indonésia, e a quinta, com todos os pesares, será a economia do maior país da América do Sul, será a brasileira. Teria condições de ser a primeira, se não houvesse os óbices, os bloqueios e as sabotagens que nós sofremos no período atual. Dos 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses. Os 5 maiores, os 5 primeiros. A China lidera o mundo no registro de patentes, inclusive na agricultura. Nós somos apenas o segundo país. A China lidera as pesquisas do mundo nas áreas fundamentais de física, química, matemática, biologia molecular, entre outras disciplinas. E isso são indexações ocidentais, americanas e europeias, que catalogam o volume de consultas e de trabalhos científicos publicados em revistas especializadas. Isso não significa que a economia americana esteja em declínio. Pelo contrário, é uma economia forte, competitiva. Isso significa apenas que a economia chinesa tornou-se mais forte e mais competitiva. É apenas isso. Essa é que é a situação. E quem dispõe de capital para investir, para emprestar ou para comprar, claro, como diz um ditado antigo, quem paga a banda escolhe a música. Tá certo? Eu era secretário de Relações
da Casa Civil do governo de São Paulo. E o governo privatizou aqui uma área de energia, de eletricidade, e eu fui conversar com o banco que estava formatando a privatização, e ele me disse o seguinte: se o chinês entrar, tem ágio de 25%, 26%, 27%, 28%. Se o chinês não entrar, o ágio chega no máximo a 2%. Ou seja, significa que quando quem tem dinheiro entra, valoriza os ativos. Então, nós vivemos essa transição, essa situação no mundo. Agora, o que nos cabe perguntar é qual é o papel do Brasil nesse mundo em transição? Qual é o nosso lugar nesse mundo? O que é que nós temos como ambição, como aspiração nesse mundo em transformação? Quais são os nossos ativos nesse jogo? Quais são os nossos recursos nesse tabuleiro? É isso que nós temos que perguntar. E o mundo, esse mundo em transição, ele tem 3 grandes preocupações verdadeiras. Há aquelas preocupações ornamentais. Direitos humanos, democracia, meio ambiente. Essas são preocupações ornamentais. As preocupações mesmo que interessam são 3. Segurança alimentar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, segurança alimentar. É isso que preocupa o mundo. Segundo, segurança energética. Sem energia não há economia competitiva. É o insumo fundamental da atividade econômica, a energia. Você não pode imaginar um mundo com escassez de energia. Essa é a segunda questão fundamental. Quando o Trump libera as exigências para o uso de gás, petróleo e carvão, não é por amor a petróleo, gás e carvão. Não é. É para tornar a economia americana um pouco mais competitiva diante da economia chinesa, que usa o carvão até o seu limite. Então, a segunda preocupação é essa, segurança energética. E a terceira, segurança mineral, as chamadas terras raras, que tem uma diplomacia especial do mundo, que faz o governo americano recuar diante da pressão do chinês, que tem quase que o monopólio da produção de terras raras, e faz o presidente dos Estados Unidos mudar o discurso em relação ao Brasil, de olho nas terras raras que o Brasil tem. E diante dessas 3 preocupações, dessas 3 agendas fundamentais, nenhum país do mundo está melhor situado do que o Brasil. Nenhum. Nenhum dispõe dos meios, dos recursos, dos ativos para enfrentar essas 3 agendas em melhor situação do que o Brasil. Nenhum tem melhores condições de enfrentar o desafio da segurança alimentar do que o Brasil. Nenhum tem melhor situação de prover os recursos de energia para a economia do país e ainda emprestar para o mundo do que o Brasil. Qual é o país do mundo que pode dobrar a geração de energia hidrelétrica com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia? Que é uma fábrica de energia. Cada rio daquele tem 10, 15 cachoeiras e declives que são fábricas de energia. É só você fazer a barragem que a fábrica está pronta de energia. Tudo bloqueado por um consórcio de sabotagem contra o país, formado por ONGs e por parte do Estado brasileiro, Ministério Público, IBAMA, FUNAI, Ministério do Meio Ambiente, Juizado de Primeiro Grau, consorciado para impedir o país de se desenvolver. Estou falando de energia hidrelétrica, naqueles rios, tem aquela planície, do lado você tem o Planalto das Guianas, com todos os rios descendo em direção à planície. E do outro lado você tem o Planalto Central, com todos os rios descendo em direção à planície. A China está fazendo agora a maior hidrelétrica do mundo, a 4.000 metros de altitude, lá no Tibete, no riozinho, que comparado com os da Amazônia, é riacho, é riachinho, comparados com os da Amazônia. Essa hidrelétrica da China é capaz sozinha de abastecer de energia todo o Reino Unido. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, seriam abastecidos de energia só com essa usina chinesa.
E a China está fazendo lá. Já tem a primeira do mundo, que é Três Gargantas, está fazendo a outra maior ainda. Quando ela começou as obras dessa usina, as ações das empresas chinesas deram um salto nas bolsas do mundo inteiro. Até o preço do minério de ferro subiu, com a promessa de energia mais barata, de energia disponível. E o Brasil bloqueado, não pode usar seus recursos, não pode usar o petróleo da margem equatorial, que está sendo usado pela Guiana ali do outro lado, pelo Suriname, antiga Guiana holandesa, e pela Guiana, antiga Guiana inglesa, que já extrai 940 mil barris por dia. Nós poderíamos, para começar, segundo as projeções da Petrobras, com 1.100.000 barris por dia bloqueados por uma autarquia do governo, presidida por um cidadão que nem sabe onde fica a Amazônia no mapa, que foi prefeito aqui de Bauru. Nunca foi ao Amapá. Não sabe onde fica a Amazônia, mas tem o poder de bloquear um projeto defendido pelo presidente da República, defendido pelo ministro das Minas e Energia, defendido pela presidente da Petrobras, defendido pelos governadores do Amapá, do Pará, do Maranhão, defendido pelo presidente do Congresso, que é senador do Amapá, mas o que vale é a palavra de um chefe de autarquia que parece que é quem governa o país de fato. Tem um presidente de direito e tem um de fato que pode dizer que o petróleo não pode ser explorado lá na... Ele diz que está na foz do Amazonas. Na foz do Amazonas? A foz do Amazonas está a 510 quilômetros desse poço. Eu conheço Fernando de Noronha. Fica a 350 quilômetros de Natal. Em Natal tem um riozinho que despeja lá, chamado Rio Potengi. Alguém pode dizer que Fernando de Noronha está na foz do Rio Potengi? Ou na foz do Rio Capibaribe, lá de Recife? Não, não está na foz, mas a narrativa das ONGs diz que está na foz e o Brasil está impedido de explorar esse petróleo lá do... E o petróleo não é só na margem equatorial. A Amazônia tem petróleo da margem equatorial até a fronteira com o Peru. Do outro lado do Acre, o Peru, tem uma exploração de petróleo. No Acre nunca foi permitido pelo IBAMA, um estado pobre. O Amapá tem 73% da sua população vivendo de Bolsa Família, de transferência de renda. Em alguns municípios, são 93% da população vivendo de Bolsa Família. Como é que você impede um estado desse de ter acesso a uma riqueza que o mundo inteiro explora? A Inglaterra autorizou recentemente 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega explora petróleo no Mar do Norte e agora vai explorar terras raras no Mar do Norte e o Brasil está impedido. Bem, eu falei da disponibilidade de segurança alimentar, falei de energia e terras raras. O Brasil tem a segunda reserva do mundo de terras raras. Eu falo de reservas apuradas. A China tem 40 milhões, o Brasil tem 22 milhões. Os Estados Unidos, que é o maior consumidor de terras raras do mundo, tem 1.900.000 toneladas, menos de 10% do que tem o Brasil. Agora, a semana passada, eu estava numa audiência da Comissão de Minas e Energia, exatamente para discutir terras raras, com representantes do governo, do Ministério das Minas e Energia, e uma professora e 2 professores da Faculdade de Geologia da Universidade Federal de Roraima. E aí nós falávamos sobre o volume de terras raras existente no Brasil, como a segunda reserva do mundo, e um representante do governo disse não. Não são 22 milhões de toneladas. As projeções é que o Brasil tenha 30 bilhões de toneladas de terras raras, que não estão ainda apuradas nem localizadas, porque não existe o mapeamento geológico do território brasileiro.
O Serviço Nacional de Geologia tem 240 geólogos, poucos recursos para fazer os estudos, as equipes, equipamentos. Eu dizia, se o Brasil tivesse o número de geólogos que tem de promotores e o número de promotores que tem de geólogos, provavelmente estaria muito melhor. Tá certo? Não que os promotores não sejam necessários para combater o crime organizado e para combater a corrupção. São muito importantes. Agora, não podem ser para parar o país, para impedir o país de investir, para impedir o país de cuidar dos seus interesses. O Ministério Público é muito importante para essas duas tarefas. Devia ter poderes ilimitados, até poderes de exceção, para combater o crime organizado e a corrupção. Para parar o país, eu acho que isso não é possível. Mas é isso. Aí um amigo meu, com quem eu jantei a semana passada, em São Paulo, que é um empresário que vive nos Estados Unidos e vem aqui, ou mora aqui e vai para lá, disse que estava conversando com um empresário americano e comentando sobre terras raras, disse, olha, o Brasil tem a segunda reserva do mundo de terras raras. O americano disse, não, o Brasil não tem a segunda reserva. O Brasil tem a primeira, e vocês não sabem, e vocês não conhecem. É isso que o Brasil tem. Agora, esses ativos estão todos bloqueados. O Brasil não pode usar o potássio, importa potássio da Rússia, muito caro. O preço explodiu com a guerra da Ucrânia. Nós temos uma grande mina de potássio capaz de produzir 4 ou 5 milhões de toneladas de potássio, bloqueada por essa ação de juizado de primeiro grau, Ministério Público, IBAMA, FUNAI, ONG, lá no município de Altazes, no estado do Amazonas, nas margens do Rio Madeira, com o porto que já havia sido licenciado pelo órgão ambiental do estado do Amazonas e foi bloqueado pelo Ministério Público Federal. Você não pode explorar o fosfato lá da Reserva Nacional de Cobre, porque na Amazônia esses depósitos minerais são sempre depósitos associados. Nunca tem um minério sozinho. A Reserva Nacional é de cobre, mas tem muito fosfato. O presidente Temer tentou ali pegar uma areazinha dos 43 mil hectares da reserva de cobre para tirar o fosfato bloqueado. ONG, Ministério Público, o Twitter da Gisele Bündchen, das atrizes da Globo. É uma tragédia. Aqui qualquer um bloqueia o país. E abandonou-se o projeto. A presidente Dilma queria fazer uma hidrelétrica chamada São Luís, lá no Rio Tapajós, grande. Precisava tirar um pedacinho de uma Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação. Mandou uma medida provisória, o Congresso aprovou, houve um levante de ONGs. O Ministério Público, IBAMA e FUNAI, acabou, não faz mais a hidrelétrica. Ou seja, o país não é dono do seu destino, não é dono dos seus recursos, não é dono do seu território. Nós temos no Brasil um governo de direito que se elege e um governo de fato, que é o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o IBAMA, a FUNAI, o juiz de primeiro grau, que decide qualquer coisa, que para qualquer coisa no país. Essa atividade, agricultura e pecuária no Brasil, é uma atividade que é muito próxima do crime. É uma atividade de risco. É uma atividade submetida a uma pressão e a um escrutínio que não existe no mundo. Eu pesquiso isso o tempo inteiro. Não existe em nenhum lugar do mundo. Eu pesquisei Argentina, Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, China. Onde é que tem tanta propriedade autuada? Tanta propriedade embargada? Tanta propriedade multada? Tanta propriedade submetida a capricho de Ministério Público, de ONG, de juizado? Você pega um estado como Tocantins, 1/3 das propriedades estão dentro de unidade de conservação que foram colocadas quando a propriedade já estava produzindo. Você tem uma área, chega lá uma autarquia, como o IBAMA, que pode, por decreto, propor uma unidade de conservação e confiscar a área do Estado, que é um ente federativo, pode extinguir município, se quiser.
sem que ninguém possa fazer nada. Você pode, por decreto, criar uma unidade de conservação. Para tirar um pedacinho da unidade de conservação só por projeto de lei, nem por medida provisória você pode. Quando deveria ser exatamente o contrário. Para criar unidade de conservação, só o Congresso. E o presidente precisar de uma área para fazer um bem de interesse público, como uma hidrelétrica, ou uma areazinha para fazer uma reforma agrária, por exemplo, para não ter que invadir propriedade alheia, faz na terra pública. Aí o presidente poderia fazer por decreto. Era exatamente o inverso do que acontece hoje. É como também a FUNAI. Por decreto, pode extinguir um município. Pode aceitar uma situação dessa. Essa atividade hostilizada, a ministra do Meio Ambiente foi lá no Senado e chamou o agro de ogro. Se o ogro negócio. A ministra de Estado, quando ela fala, a expressão dela tem que ter um efeito educativo, pedagógico, pela responsabilidade. Se é um maloqueiro qualquer, ele diz o que quer e acabou. Ministro de Estado não pode agir desse jeito. Tem que ter a responsabilidade da palavra, da expressão, das ideias, porque educa ou deseduca com o que diz. Aí no Senado diz que é o ogro, a ideia que passa é que, de fato, é um monte de gente desqualificada, destruidores do meio ambiente, que bota o povo para comer veneno, que persegue os índios. Toda a agenda triste é associada a essa atividade que tem uma finalidade nobre. Vai acontecer essa conferência do clima agora, eu fico olhando, parece que a única função social da propriedade é proteger o meio ambiente. E a outra função social da propriedade de garantir a segurança alimentar? Não existe essa? Não existe porque é uma porção de gente de classe média que a segurança alimentar não é uma agenda do dia a dia. A segurança alimentar é uma agenda dos pobres. O preço do frango, o preço do arroz, o preço do feijão é discutido na mesa dos pobres. Na mesa dessa gente é discutido o preço de um pacote para viajar para Miami, para Paris, para passear, para não sei o que. Só pode ser isso. Mas é verdade que é assim. Se o preço da comida pesasse na receita dessas pessoas, isso estaria na agenda deles. Não está por causa disso. Porque essa preocupação não existe, eu vou me preocupar em ser militante do Greenpeace ou de outra organização qualquer. É assim. E faz um concurso para promotor ou para juiz e acha que passou no concurso para ser militante do Greenpeace, para assumir a agenda do Greenpeace, e não a agenda da segurança alimentar, que é a agenda que preocupa o mundo. Por quê? Porque é uma coisa muito sensível, pessoal. Aqui nós temos promotores, advogados, engenheiros, professores, podíamos ter também militares, médicos, podia ter todo mundo aqui. Todas essas funções são muito importantes no país, na sociedade. Mas a segurança alimentar só pode ser garantida por um tipo humano. Não é o engenheiro, não é o advogado, não é o promotor, não é o deputado, não é o vereador, não é o militar, não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o atleta, não é o jogador de futebol. Segurança alimentar, só quem está plantando ou criando alguma coisa na roça que pode garantir. E é uma função social muito importante. Pega uma cidade dessa, 400 mil pessoas, 450 mil. Todo dia acorda, tem que fazer as 3 refeições. Tem que ter um café da manhã. Aqui em São Paulo, 12 milhões de habitantes, tem que ter 3 refeições. Pequim, sei lá quantos habitantes tem. Paris, todo mundo precisa disso o dia todo. E todo dia. Você pode passar a humanidade viveu até uns 30 anos sem saber o que era isso. Hoje ninguém vive sem isso. Se tirar o celular de uma pessoa, tem que botar ela com um psiquiatra imediatamente. Consegue viver. Tem gente que sente mais falta do celular do que da esposa, do marido, do filho, do vizinho. É assim. Mas até 30 anos ninguém sabia o que era isso. Segurança alimentar não. Desde que a humanidade existe, ela acompanha, tá certo?
Você leu os livros do Heródoto lá, sobre a história, por que é que os persas invadiram o Egito? Segurança alimentar. Por que é que Roma tomou conta do Vale do Becar, ali entre Damasco e Beirute? Por causa do trigo do Vale do Becar para a segurança alimentar de Roma. Por que é que os ingleses mandaram a força-tarefa contra os 3 cruzadores alemães que estavam aqui no Atlântico Sul, afundando os navios que transportavam trigo e carne para Londres? Porque os alemães diziam, esses caras aqui vão aguentar meses de bombardeio em cima de Londres, sem trigo e sem a carne da Argentina e do Uruguai, eles não aguentam 3 semanas. Sabendo que isso era verdade, a Inglaterra mandou uma força-tarefa e aconteceu essa batalha aqui no Atlântico Sul. A grande primeira batalha naval da Segunda Guerra foi aqui. Não foi entre a marinha japonesa e americana no Pacífico. Foi entre a marinha britânica e a marinha alemã aqui. E o último cruzador deles, o Graf Spee, recolheu-se aqui na Baía de Montevidéu. Era uma batalha pela segurança alimentar. Aí o mundo tem lá uma organização, a FAO, da ONU, que diz, olha, o mundo precisa aumentar 40% a produção de alimentos. Vamos fazer aqui um inventário, quem tem condições de garantir. Não, 20%. 20% aumentar a produção de alimentos em 10 anos. Os Estados Unidos dizem, eu não tenho condições de aumentar mais do que 8%. A China não tem condições de aumentar nada. A Índia, muito menos. A Suíça, o Uruguai, não tem como aumentar. O único país que teria que aumentar 40% para suprir a deficiência dos outros, o Brasil. 40%. Porque ninguém pode aumentar mais nada. E por que a ONU acha que o Brasil pode aumentar 40%? Porque tem os 3 requisitos importantes para aumentar a produção de alimentos. Você não aumenta porque quer, você aumenta se puder. O Brasil dispõe de recursos naturais. Quais são os recursos naturais? Terra. Mas a terra só não basta. O deserto do Saara tem muita terra. A Antártida tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Não produz nada. Tem que ter água. O Canadá tem muita água congelada, que também não funciona para a agricultura. Além da terra e da água, precisa ter o clima. Certo? A variação de temperatura que permita você usar a terra. E, no caso do Brasil, permite usar o ano inteiro. Esse é o primeiro recurso que o mundo não dispõe, que o Brasil dispõe. Geografia, terra, água e clima. O segundo recurso é o conhecimento de agricultura tropical. É você ter uma Embrapa, ter uma Exalc, ter a Botucatu, ter Jabuticabal, ter Lavras, Viçosa, Rural do Rio, a Embrapa, que transforma o cerrado numa terra imprestável, que ninguém queria nem dada e nem herdada, há algumas décadas, na maior bacia de grãos e proteína do mundo, que assombra a concorrência, que não tinha nada. Eu vi, deputado ainda jovem, o algodão desaparecer da Bahia, senador Antônio Carlos Magalhães desesperado, e o algodão ressurge aonde? Com toda a força, transformando o Brasil num grande produtor no Cerrado. O milho que nós éramos importadores no Cerrado. O surgimento de dezenas de destilarias de álcool de milho, produzindo, além do álcool de milho, uma ração alimentar que tem 5 vezes mais proteína do que o milho. Você vai em Sinop um ano, alguém lhe mostra lá uma destilaria que produz, que moe 105 mil sacas de milho por dia, volta no outro ano e pergunta pela destilaria, o amigo diz, já está moendo 210 mil sacas. E eu pergunto, só para provocar, eu digo, o milho é plantado aonde? Aqui. Eu digo, essa estrutura metálica vem de onde? De São Paulo. E as caldeiras? São Paulo, daqui de Piracicaba. É a Dedime? Power. Pois é. Vem daqui. Ou seja, é a atividade agrícola segurando a indústria metalúrgica. Eu
Eu falo lá na Fiesp, vocês reconhecem isso? Vocês defendem esses produtores rurais? Vocês não estão nem aí para isso, nem lembram que eles existem. Ficam fazendo média com essas ONGs que perseguem os agricultores. São Paulo era a terra dos capitães da indústria. Certa vez no Chile, com o senador, deputado Franco Montoro, uma viagem lá, visitamos o Congresso chileno, o presidente do Senado, que era um senador, uma celebridade da política chilena, senador Gabriel Valdez. E o Montoro apresentando os deputados, chegou minha vez, eu, muito jovem, o senador Gabriel Valdez perguntou, meu filho, que província você representa? Que são as unidades lá administrativas, são províncias. Eu disse, presidente, eu represento São Paulo. Ele parou, olhou assim, fitou o vazio e disse, São Paulo. Ah, se o Chile tivesse os capitães de indústria de São Paulo. Era essa a imagem de São Paulo, dos capitães de indústria, dos realizadores, do Zé Hermílio, do Sebastião Camargo, do Roberto Simons. Era essa gente que expressava São Paulo. Hoje não, são os dirigentes das agências de risco da Faria Lima que representam São Paulo. Eles que discutem economia. Abre na Globo News, tem sempre um sujeito da área de finanças discutindo o que é bom para a economia. Você não vê um empresário, um industrial, você não vê. É só os executivos das agências financeiras. Eu falei lá para os meus amigos da Fiesp, vocês precisam defender esse petróleo da margem equatorial. Isso não é para o Amapá, não. O Amapá não vai consumir esse petróleo. O Amapá tem 700 mil habitantes. Esse petróleo é para tornar competitiva a economia de São Paulo. É para isso que nós precisamos desse petróleo. Então, a atividade agrícola, aliás, eu acho que a expressão agronegócio não expressa a amplitude dessa atividade. O negócio é apenas uma parte importante. Talvez a principal função da agricultura, da agroindústria e da pecuária seja a segurança alimentar. Essa é a mais importante. Garantir que a população, principalmente a mais pobre, tenha acesso à comida a um preço compatível com o seu salário, que isso é uma coisa nova no Brasil. Segurança alimentar é uma coisa nova. Pessoal, eu lembro, 83, 84, o Brasil importando carne de boi de Chernobyl, carne contaminada radioativa. Você lembra disso também? Importávamos carne de Chernobyl. Menino, na escola, a gente tomava uma merenda, que era um leite doado pela agência americana lá, a Ordem para o Progresso, Aliança para o Progresso, um leite horrível, triste. Nós não tínhamos segurança alimentar. Um trabalhador na periferia de Piracicaba, de Campinas ou de São Paulo, no domingo de manhã, atravessar a rua e ir na padaria, numa televisão de cachorro, comprar um frango e vir almoçar, isso é uma coisa recente. Eu nasci na roça, nasci de parteira. Sou o mais velho, um monte de menino que minha mãe teve, uns 8. Ficou viúva aos 27 anos, já tinha uns 8. Eu me lembro, menino, que lá em casa era um por ano, às vezes não completava nem um ano. Do primeiro irmão para mim, foi menos de um ano. Ele morreu de tétano, essas águas contaminadas. Mas eu lembro que em casa tinha uma figura que se chamava galinha de resguardo. Ninguém sabe o que é isso mais. A galinha de resguardo era o seguinte. Em casa, na roça, você mantinha uma galinha criada para a alimentação da mulher parida. Para se recuperar, tinha o pirão da galinha de resguardo, pirão da parida, ou capão de resguardo, que você deixava ali só para a mulher que tinha filhos se recuperar, se restabelecer, para amamentar e para se preparar para o próximo filho. Era assim. Tinha um humorista do Partido Comunista, como era o nome dele, meu Deus, Aparício Torelli, chamado Barão de Itararé.
ele brincava com a escassez dessa proteína da galinha, que ele dizia o seguinte: quando o pobre come uma galinha, é porque um dos dois está doente. Não tem chance do pobre comer uma galinha se um dos dois não estiver doente. Mas era assim que funcionava, tá certo? Servir uma galinha no domingo é quando você recebia uma visita importante. Era uma iguaria. E você tinha também a escassez da proteína vermelha, da carne do boi. A proteína do pobre, pessoal, era o peixe salgado na feira. Essa era a proteína. Nós tínhamos uma população subproteica. Quando o presidente Vargas autorizou o Ministério da Guerra, nos anos 40, a recrutar uma tropa para mandar para a Itália, eram 25 mil jovens, era uma divisão de exército, são 25 mil homens, e ele queria recrutar do Brasil inteiro. O Ministério da Guerra convocou 600 mil jovens. 600 mil jovens. Dos 600 mil, 540 mil foram dispensados por insuficiência de peso e altura. Nossos jovens não tinham nem peso nem altura para defender o país. O que é insuficiência de peso e altura? É subnutrição. E qual é o outro nome da subnutrição? Era uma geração subproteica. O que cria músculo é a proteína. Não tinha proteína. Era uma geração subalimentada. Eu lembro, menino, lá no interior de Alagoas, na feira, existia 2 tipos de carne. Hoje em dia tem de tudo, né? Tem picanha, tem filé, tem colchão mole, colchão duro, colchão médio, colchão de mola, colchão sem mola, tem de tudo de carne. No meu tempo só tinha 2 tipos de carne, com osso e sem osso. Era assim. A carne com osso era dos mais pobres. Os remediados, com mais dinheiro, compravam a carne sem osso. E os pobres ficavam ali, brigando com o homem da tarimba, dizendo, tem osso demais, tira o osso, bota a carne. Era uma confusão. Mas era assim. Então, as famílias mais pobres compravam 1 quilinho de carne com osso, meio quilo de carne de porco, faziam uma mistura. Terça ou quarta-feira isso acabava, aí voltava para a proteína do peixe salgado da feira. Então, essa segurança que nós temos hoje, que bem ou mal, você chega ali, eu moro perto da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, você pode, até um dia desse tinha refeição com carne, feijão, arroz e uma farinha, a R$10, a R$15. Ou seja, $3. Vai na Europa para ver quanto custa uma refeição. E por que existe isso? Porque existe oferta. Só tem frango porque tem gente plantando soja e milho e misturando para fazer ração. É por isso. Só existe o preço da carne acessível porque tem muita gente criando vaca no Brasil inteiro. Antigamente era aqui em São Paulo, Araçatuba, um pouco em Minas. Não existia esse rebanho que hoje tem 30 e tantos milhões de cabeça no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Pará, que já tem 26 milhões. Não existia isso. Rondônia já está chegando perto de 20. O Tocantins já tem 11 milhões. O Uruguai tem 10 milhões há 100 anos. E não vai ter mais, porque não tem espaço. O Brasil tem espaço para dobrar, se precisar, apesar de tudo. Então, a função social dessa atividade é a mais importante. O negócio é muito importante, mas a função social é importante, precisa ser destacado. Eu falo para o pessoal da comunicação, da agricultura, vocês ficam querendo convencer os meninos de classe média, militantes do Greenpeace, de que são bonzinhos. Falem com os pobres, falem com o povo. Esse vai compreender melhor a função social do que vocês fazem. Quando eu fui relator do Código Florestal, no PCdoB, mas você vai ser relator desse Código Florestal. Esse pessoal é muito conservador, é da direita. Não votem em você. Eu digo, eu não pergunto isso. Eu não pergunto em quem eles votam. Eu não pergunto o que é que eles pensam. A pergunta que eu fiz é o que é que eles fazem. E se o que eles fazem é importante para o país ou não é.
Eu não vou legislar para um concorrente americano ou europeu da nossa agricultura. Eu não vou fazer isso. Certo? Eu tenho que perguntar primeiro se a função social do que eles fazem é importante para o país. É isso. E é importante principalmente para quem? Porque lá a resistência maior era do pessoal da classe média, estudante universitário, que valorizava muito a agenda do meio ambiente, o cobrador de ônibus, o metalúrgico, o menino da construção civil dizia, não, Aldo, vamos trabalhar com isso aí que nós queremos uma carnezinha barata para a gente assar na laje para ver o jogo do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo dia de domingo. E comprar um frango lá na televisão de cachorro e fazer um almoço dia de domingo. Então, a nossa comunicação tem que ser com o povo. Eu vou aqui nessas feiras de Ribeirão Preto, não tem aquela feira? Eu tenho amigos que são metalúrgicos em Ribeirão. Eu digo, olha, está vendo aquelas máquinas ali, aqueles tratores, colheitadeiras? Aquilo não é fabricado em fazenda, pessoal. Aquilo é emprego de vocês, é emprego metalúrgico, é emprego industrial. Vocês têm que valorizar o que esse pessoal faz, porque eles estão ajudando a manter esse nível de emprego na indústria metalúrgica. Não só na indústria metalúrgica, na indústria química, de insumos, que também não é fabricado na fazenda, na indústria farmacêutica, você vacina, compra remédio para frango, para boi, para vaca, para porco, para tudo, é fabricado aonde? Qual é a fazenda que fabrica medicamento? Não, é a Pfizer e outras, que estão lá em Guarulhos, em São Bernardo, em São Paulo. A indústria farmacêutica é mantida, em parte, por essa atividade rural. Aliás, a semana passada eu estava com o Gerdau, quando eu disse para ele que as estruturas metálicas das destilarias eram de São Paulo, eles também vêm de Minas, que ele tem uma indústria lá de siderurgia lá de Minas, que também é alimentada por essa atividade. Então, o emprego industrial, o emprego urbano, o consumo urbano é mantido também pela atividade rural. E as divisas do país para proteger a nossa moeda dessas especulações do dólar? Como é que é mantida? Quem é que exporta? Os senhores sabem qual foi o produto que liderou as exportações do Brasil no ano passado? A soja. Aí, quando você pega a fila, é soja, é milho, é açúcar, é melaço, é algodão, é minério de ferro, petróleo, toda a atividade criminalizada pelo Ministério Público, pela FUNAI, pelo IBAMA, é quem tem garantido que o Brasil continue respirando. Tire da pauta de exportações do Brasil o minério de ferro, o petróleo, os grãos, o açúcar, a carne, as proteínas, que não fica nada de pé. Por que é que o país hostiliza isso? Ninguém faz isso no mundo. Ninguém trata. Eu fui no Vietnã, que é um país dirigido pelo Partido Comunista. Chego lá, observo que na hora do almoço tem um momento assim como se fosse uma reflexão. Ninguém diz nada, mas todo mundo fica em silêncio. Até que uma hora eu perguntei, o que é que vocês fazem que ficam em silêncio? Diz, não, é um agradecimento aos nossos produtores de arroz. Eles que garantem a nossa segurança alimentar. E eles que garantiram a refeição dos nossos soldados durante a guerra. Tiveram uma guerra lá com os americanos. Foi o bolo de arroz que segurou o nosso soldado. E nós fazemos isso como uma reflexão e agradecimento ao produtor de arroz. Quem lembra do agricultor na hora da refeição no Brasil? Quem lembra? Tá certo? Qual é o esforço que se faz para produzir alimentos no país? Não sei se alguém lembra disso. Você tem, então, na economia, um papel importante, o pagamento de impostos, de tributos, que essa atividade ajuda a manter no país. Essa atividade também está ligada à nossa cultura. Se você for examinar a literatura brasileira, aí você vai o Graciliano Ramos. Quais são os romances dele? São Bernardo é a história de uma fazenda.
Vidas Secas é a história lá de um sertanejo caminhando, um vaqueiro, que é o Fabiano, a esposa, os filhos. Você vai, o Guimarães Rosa, o que é? Grande Sertão de Veredas. É um mundo dos vaqueiros, um mundo rural. Os Elins do Rego lá, Menino de Engenho. O Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, é toda a vida rural do Rio Grande do Sul. O Brasil, a cultura do Brasil, a identidade do Brasil, a literatura do Brasil, a nossa música. Quando eu fiz o Código Florestal, eu fui atrás disso, né? Eu achava que o maior vendedor de discos da história do Brasil era o Roberto Carlos. Não, o maior vendedor de discos da história do Brasil é Tonico e Tinoco. Ninguém sabe disso, mas era. Eu fui lá, eu digo, será possível? É isso mesmo. Tonico e Tinoco. Que cantaram o quê? O Luiz Gonzaga cantou o quê? O Rei do Baião é o sertão do Nordeste. E nós desconhecemos isso. A música, aliás, a música erudita lá, o Vila Lobos, o trenzinho caipira, andou aqui pelo sertão, pelas roças, com um gravador que era do tamanho dessa sala aqui, para colher os sons do campo, para levar. O sotaque, você fala que o sotaque é caipira, é da roça. Você fala o sotaque é matuto, é do sertão, lá do Nordeste. Então, o Brasil deve a esse mundo rural, mas aqui nós criamos um abismo na sociedade. O mundo urbano governa a sociedade. O legislador é urbano, o promotor é urbano, o fiscal é urbano, o jornalista é urbano, o acadêmico é urbano. E esse mundo urbano olha para o mundo rural com ignorância e preconceito. Certo? Ignorância e preconceito. Quando pergunto se a divisão do país é nociva ao país, eu digo é. Mas a pior delas não é a esquerda e direita, preto e branco, homem e mulher, essas divisões que estão criando por aí. Eu digo que a pior divisão é entre o mundo rural e o mundo urbano. O mundo urbano que desconhece o mundo rural, que olha para ele com preconceito, com ignorância, e lendo essas narrativas, que esse mundo rural, ele não ameaça o meio ambiente. Pelo contrário, ele sequestra carbono. As plantas, quando crescem, sequestram carbono. Mas a ideia é que é o mundo rural que está ameaçando o meio ambiente. O sujeito mora em São Paulo, despeja dentro do rio Tietê, in natura. O rio apodrece ali, mas ele acha que quem está apodrecendo o rio é um sujeito que está criando uma vaca em Araçatuba. Mas quando você sai de São Paulo, é que o rio vai melhorando. Eu faço uma cavalgada ali, saindo de Santa Amaro até Pirapora. Dentro de São Paulo até Osasco, o rio só arde os seus olhos e o seu nariz. Você vai se afastando, o rio vai melhorando. E pergunto o seguinte, a cidade de São Paulo está construída em cima de árvores? Ou tiveram que remover vegetação para fazer a cidade? Paris, Londres, essas cidades estão construídas de que forma? E qual é a agricultura no mundo, a dos Estados Unidos? Eles plantam milho em cima de árvore? Criam vaca em cima de árvore? Por que é que o Brasil tem que ser colocado no banco dos réus? Por que motivo nós vamos aceitar uma situação dessa? Numa narrativa carregada de mentiras. Eu conheço a Amazônia há muito tempo. Eu era muito jovem, do movimento estudantil, ia reorganizar a UNE, em 1978, 79. Ninguém queria ir lá para a Amazônia. Eu digo, eu vou, me arranja uma passagem da VASP, 3 ou 4 endereços onde eu possa me alojar, que eu vou para lá. E eu fui, percorri lá a Amazônia, impressionado. Passar de Rio Branco até Manaus, no meio daqueles 2 grandes rios, do Purus e do Madeira, tudo coberto de floresta. Até hoje está assim. Há 2 anos eu passei toda a Transamazônica de carro, me pediram para escrever um livro lá de uma editora do Rio Grande do Sul. Eu digo, eu vou se vocês financiarem a minha estadia durante 4 meses na Amazônia. Financiaram, uma coisa barata para ficar em pousada pelo meio do caminho. Atravessei a Transamazônica inteira, dirigindo. Você pega o estado do Amazonas, porque dizem aqui, Eric, que a Amazônia está num desmatamento irreversível,
que vai haver um processo de savanização. Mentira, essa gente deveria ser processada por mentir, por espalhar inverdades. O estado do Amazonas, meu caro Coral, tem 1.571.000 quilômetros quadrados. 1.571.000 quilômetros quadrados. Eu coloquei tudo isso no meu mapa, todos esses cálculos. 1.571.000 quilômetros quadrados, cabem dentro dele os seguintes países. França, 500.000. Itália, 305 ou 310.000. Alemanha, 340.000 quilômetros quadrados. Inglaterra, 140.000. Aí eu ainda boto mais a Suíça, a Holanda, a Bélgica e a Dinamarca, eu acho que são esses. Somo todos eles e faço o seguinte raciocínio. Tira toda a atividade humana da França, vira só uma floresta. Tira Paris, Lyon, as cidades, a cultura, a uva, o gado, as ovelhas, tira tudo, vira tudo mata. A Alemanha do mesmo jeito, a França do mesmo jeito, tudo vira mata. O estado do Amazonas ainda vai ter mais mata do que eles. Porque no estado do Amazonas nós temos pouco mais de 4% do estado ocupado por alguma atividade econômica. Se você somar agricultura, pecuária, cidades, infraestrutura, tudo no estado do Amazonas, não chegam a 5%. E qual é o processo de savanização que está tendo ali? Recentemente, o Greenpeace foi condenado nos Estados Unidos num processo de 680 milhões de dólares, quebrou o Greenpeace, graças a Deus, por danos morais e materiais contra uma empresa nos Estados Unidos. Foi condenado. Disseram que vão encerrar as atividades. Eu disse, aqui no Brasil, o Ministério Público do Amapá, ou a Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, os empresários do Amapá, os sindicatos de trabalhadores do Amapá deveriam entrar com esse processo contra o Greenpeace, por mentir sobre a margem equatorial, pedir indenização. Porque você não pode condenar um Estado que tem 73% da população vivendo de Bolsa Família a não ter futuro. Fui lá, fiquei no hotel, acordei cedo, vi aquela meninada entrando com os cadernos, os livros debaixo do braço, numa faculdade. Para fazer o quê, meu Deus, depois? Não tem atividade nenhuma. Você não pode ser veterinário porque não tem uma vaca para você tomar conta. Você não pode ser agrônomo porque não tem uma roça para você tomar conta. Você não pode ser fisioterapeuta, porque você não pode fazer nada, porque tudo depende de uma renda. Falei para eles, para o meu dentista, que eu fui lá em Altamira, tive que ir no dentista, eu digo, o senhor cuide de apoiar os agricultores, porque seringueira não tem dente, nem castanheira tem dente. O senhor ter uma atividade aqui, vai precisar desse pessoal ter alguma renda. Falei para o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, esses meninos estão tendo trabalho numa boutique, numa loja, porque tem renda. Tem gente aqui vendendo uma vaca, vendendo um milho, um cacau. Se acabar com isso, o interior do Pará não vai ser um centro financeiro nem de serviços. Isso é São Paulo. Vocês só têm agricultura, pecuária, um pouco de agroindústria. Tem que cuidar disso. Se não cuidar disso, não vai ter nada. Tá certo? E eles condenam a Amazônia, a região do país mais rica. Eu falei de uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Falei da ideia lá do governo, que não são 20 milhões de toneladas, são 30 bilhões que o Brasil teria. E aí, falou uma professora de geologia e 2 professores de geologia da Universidade Federal de Roraima, que investigaram lá uma área no município de Caracaraí, com uma reserva de terras raras com 200% de teor acima do teor médio das terras raras do mundo. Isso, professores da Universidade Federal de Roraima. Aí uma professora disse, e a USP fez um parecer dizendo que não pode explorar essas terras raras porque vai afetar a vida dos índios. E ele mesmo perguntou, e o que é que a USP entende de Roraima? A USP veio a Roraima, a USP conhece Roraima? Não, a USP deve ter recebido de alguma ONG um parecer encomendado para dizer uma barbaridade dessa. Agora vejam só o que é o mundo. Sabe quem estava lá ajudando na pesquisa?
Uma universidade chinesa. Certo. Por que não a nossa? Porque não foi, porque as nossas não estão interessadas nisso, principalmente as daqui do Sul e do Sudeste. Tirando essa área, talvez, de ciências agrárias, de ciências biológicas, de ciências exatas, a área de ciências humanas virou uma reserva das ONGs. Para vender o cérebro às ONGs ou alugar às ONGs, com honrosas exceções. Com honrosas exceções. Mas virou um ambiente submetido a esses interesses, atrás de uma bolsa da Fundação Ford, atrás de uma bolsa da Fundação Soros, atrás de uma bolsa da Fundação Rockefeller, atrás de uma bolsa da Universidade Americana. Eu vi um amigo meu da Universidade de Brasília, disse: quem quiser uma bolsa na Europa ou nos Estados Unidos para falar mal da agricultura, da pecuária no Brasil, para dizer que nós estamos destruindo as florestas ou perseguindo os índios, você tem bolsa para o que quiser. Se for para defender esses setores, você não tem nem orientador que queira te acompanhar. Certo? Essa é a situação nossa, pessoal. Você manter uma estrutura das nossas universidades. Aqui mesmo nessa Exalc, tem gente muito boa, pesquisadores favoráveis ao desenvolvimento, mas tinha gente que tinha horror a isso, vivia aqui pendurado nos salários, pagos pelo povo de São Paulo, para defender interesse de ONG. Em todas elas você encontra isso. Bem, mas isso vai nos deixar assim deprimidos, né, com essa cena. Tem jeito? Claro que tem jeito. Se você tiver o que nós temos no Brasil, se tiver essa reserva para a agropecuária e a agroindústria, se você tiver essa reserva de terras raras e de minérios, se tiver potássio, se tiver fosfato, se tiver tudo o que o Brasil precisa, o Brasil tem. Se tiver essa reserva de energia e achar que não tem jeito, sinceramente, a culpa não é do país, a culpa é sua, a culpa é nossa. Então, nós temos que enfrentar essa situação. Como é que enfrenta? Hoje eu vi uma notícia daquele IED, que é o Instituto de Estudo e Desenvolvimento, é um instituto da indústria de São Paulo ligado à Fiesp, dizendo que o Brasil caiu da 38ª posição para a 59ª posição na indústria de alta tecnologia. Foram 71 países pesquisados, o Brasil caiu de 38 para 59. Ou seja, nós estamos na lona. É um processo de desindustrialização rápido. Se você tirar a indústria aeronáutica, qual é a indústria de alta tecnologia que nós temos importante no Brasil? Como é que você recupera a sua capacidade industrial? Não vai ser pelo investimento público, que não tem esse dinheiro, não tem orçamento. O país está parando. O país está entrando numa crise de funcionamento. As universidades, as forças armadas, as agências não têm dinheiro para nada. Tudo contingenciado. A crise fiscal, tão falada, tão discutida. Como é que enfrenta a crise fiscal? Você enfrenta a crise fiscal, uns acham que é reduzindo as despesas. Mas já cortou, não podia mais, está tudo contingenciado. Vai cortar mais aonde? Vai cortar o salário das corporações? Difícil, né? Falou em reforma administrativa, o presidente do Supremo já diz: aqui não se mexe. Acabou. Aqui não se mexe. O outro caminho é você fazer o ajuste fiscal pela receita. Porque o atual governo só pensa em duas coisas: aumentar a despesa, por causa da eleição, e aumentar imposto para poder aumentar a despesa. Tá certo? O Congresso não aceita mais. Barra, segura, vira uma confusão, como o IOF, porque o governo não tem outro caminho para aumentar a receita, que não é aumentando imposto, é aumentando a base da arrecadação, é botando a economia para crescer. Se a economia não voltar a crescer, esqueça. E por onde a economia pode voltar a crescer? Por esses 3 setores que eu já avisei. Ampliando a atividade agrícola, reduzindo a pressão, a perseguição e a hostilidade à agropecuária e à agroindústria, reduzindo a pressão,
ampliando a possibilidade do uso da fronteira mineral da Amazônia. Deixa o pessoal... Pessoal, a Venezuela exporta 475 toneladas de ouro por ano. O Brasil exporta 70. Eles exportam 400 toneladas a mais. Onde é que está esse ouro? A Venezuela não tem esse ouro. Uma parte vai do Brasil. E a outra parte são 80 mil garimpeiros brasileiros que estão na Venezuela. Aqui, eles são tratados como criminosos. Atravessam a fronteira, vão para a Venezuela. Nos Estados Unidos, quando você encontra um garimpo ilegal, o governo legaliza. Aí, fiscaliza. O órgão ambiental vai vender legalmente o seu ouro, diamante, ou a sua pedra preciosa que achar. Esse é o procedimento que devia ser adotado. Você tem uma mina de diamante lá no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, que, segundo o governo, já saíram bilhões de dólares de contrabando, e você não legaliza. Porque o Cinta Larga é dentro de uma reserva indígena, na reserva Roosevelt, dos índios Cinta Larga. Eles estão dentro da reserva, está lá o diamante, ele pega e vende para o contrabandista. Por que o governo não legaliza? Valoriza o ativo. Bota lá a Caixa Econômica Federal, vai comprar o diamante, vai dar a parte do índio, o governo vai recolher 65% da taxa de atividade mineral, fica no município mais pobre. É uma coisa absurda. Então, você tem que legalizar a atividade mineral, vai ter um choque de investimento nessa área, que o Brasil não vai ter onde colocar dinheiro. Da mesma forma, as reservas de energia, vamos explorar as terras raras, chama os americanos, chama os chineses, tem terra rara para todo mundo, para o Brasil, nós vamos usar aqui, processar, quero tecnologia para poder ceder, faz um acordo. Agora que o presidente Lula diz, não, vamos fazer o inventário, pessoal, ele já é o terceiro mandato dele, vai fazer o inventário agora que vai ver isso. Aqui teve um professor da Unicamp, chamado Sérgio Silva, que escreveu um livro clássico, que é A Expansão Cafeeira e a Industrialização de São Paulo. Faleceu recentemente. Essa tese dele era para provar que a industrialização de São Paulo foi o excedente do café. Quando o excedente já não se dirige mais para a fazenda, que já está pronta, o excedente vai para onde? Vai para a atividade comercial. Vai para a atividade financeira, ou vai para a indústria. Certo? Ele não vai consumir aquilo, ele vai encontrar outra área. No Mato Grosso já está acontecendo isso, você vai em Sinop, Lucas do Rio Verde, naquelas cidades da 163, você vê parques industriais surgindo. Eu fui no IPEA, disse como é essa situação do Mato Grosso. O pesquisador do IPEA, que é aqui de São Paulo, aliás, aqui de Americana, uma pessoa do governo, não é da oposição, ele diz, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor espere que no futuro o estado mais industrializado do Brasil não será São Paulo, será o Mato Grosso. Porque a agropecuária se converte em agroindústria. E a agroindústria vai se converter em indústria em geral. Ele disse, o porto mais importante do Brasil não será mais no Atlântico, será no Pacífico, para atender aquela demanda da Ásia. Todo mundo atrás de comida, na Indonésia, no Vietnã, na China, na Índia. Está aqui essa demanda. E quando o Brasil começar a explorar essas terras raras, aí é que vai chegar mais perto do Pacífico. A China tem 3 ramais ligando a China à Europa. 3. Um que passa pela Bielorrússia e a Rússia, outro que passa pelo Irã, outro que passa por aquele Uzbequistão, Uzbequistão, Cazaquistão, aqueles países todos terminiam. São 3 ramais, cada um com 13 mil quilômetros. E o Brasil? O Brasil não consegue fazer a Ferrogrão, que tem 930 quilômetros. O meu trisavô, é isso mesmo, pai do meu bisavô, foi prefeito da minha cidade em Viçosa. Hoje, nós não sabemos quem foi o prefeito de Viçosa há 15 anos, mas nós sabemos que o
Coronel Apolinário Rebelo Pereira Torres foi prefeito de Viçosa em 1892. E por que é que nós sabemos, Maurício? Porque ele foi o prefeito que, em 1892, inaugurou a linha ferroviária em Viçosa, pessoal. Viçosa não tinha grande importância econômica para o Brasil. Era uma cidade lá do sertão de Alagoas. Juazeiro, no sertão da Bahia, tinha ferrovia em 1892. E no setor mais dinâmico da economia do Brasil, você não pode ter uma ferrovia, porque um ministro do Supremo de São Paulo, que provavelmente nem saiba onde fica a Ferrogrão no mapa do Brasil, numa canetada a pedido de uma ONG do Ministério Público, proibiu essa ferrovia 5 anos parada lá. Em 15 anos, a China, Eric, em 15 anos, Ivanjo, a China construiu 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade. 2/3 das ferrovias de alta velocidade do mundo estão na China. 2/3. Construiu 38 mil quilômetros em 4 anos. 26 mil de ferrovias normais e 12 mil de alta velocidade. E nós fizemos o quê? Nós tínhamos... É chocante, viu? Nós tínhamos 28 mil quilômetros de ferrovias em 1914. 120. Quantos anos? 111 anos, é isso? A conversa está comprida demais, eu estou vendo aqui no relógio. Deixa eu dizer. Nós tínhamos 28 mil quilômetros em 1914. 111 anos, é isso? Depois, nós passamos para 29 mil. Nós construímos 1.250 quilômetros por ano em 1914. Um país muito mais pobre, sem muito recurso. Nós não conseguimos 930 quilômetros, ligando Sinop até o porto de Miritituba. Não, pessoal, isso é um vexame, isso é uma vergonha. Você não tem uma ferrovia. O meu filho foi estudar na China, lá na Universidade de Xangai. Fazer um mestrado lá. Comércio exterior. Tudo bem, tudo bem. Esse fim de semana eu vou visitar uma amiga numa cidade e tal. De qual a distância? 1.000 quilômetros. Esse menino, 1.000 quilômetros, tu vai sair aí e quando chegar lá já está na hora de voltar. Ele disse, não, pai, são 4 horas de viagem. E aqui, todas as províncias chinesas, todas as capitais estão ligadas por trem de alta velocidade. E aqui você não tem trem nem de alta velocidade, nem de baixa velocidade, ligando as nossas 2 metrópoles. Você não tem o trem ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Não tem. Não é uma vergonha? Não é um vexame para o nosso país? Quando eu vou para o exterior, eu digo, qual é a vergonha maior? É dizer que não tem ou mentir? Dizer que tem, sem ter. Porque é uma vergonha muito grande. O pessoal olha e diz, vocês não são sérios, vocês não sabem o que tem. Vai ser como o americano disse para o meu amigo. Vocês têm a primeira reserva do mundo e não sabem. E é verdade. Parece que nós não sabemos a riqueza que nós temos. Tudo bem, mas o senhor já disse coisa negativa demais. Vamos, pelo menos, encerrar com alguma coisa importante de esperança. Qual é a esperança? É remover os obstáculos ao crescimento do país, pessoal. A dificuldade é de quem não tem os meios. A dificuldade é de quem não tem de onde tirar energia. A dificuldade é de quem não tem de onde tirar segurança alimentar. A dificuldade é de quem não tem terras raras, minérios nobres. Nós temos que remover os obstáculos, que são algumas corporações que bloqueiam o país. A primeira é o Supremo Tribunal Federal. Você tem que enfrentar o Supremo, mas não é enfrentar com desaforo, com adjetivo, não. É enfrentar dizendo o seguinte, o país é ingovernável se você não tiver segurança, e não é segurança jurídica, é segurança institucional. Porque a segurança jurídica é a relação do ente privado com o Estado. A segurança institucional é a relação entre os próprios poderes, que ninguém sabe quem manda em quem. O Congresso vota,
o fim do decreto do IOF, o Supremo disse que não, que essa votação não vale, e ainda chama o Congresso e o Executivo para uma audiência de conciliação. Eu nunca vi isso na minha vida. O Supremo não é um poder acima dos poderes. O Supremo está subordinado à Constituição, como todos os outros poderes estão. Ele não é um poder acima da Constituição. Ele não pode ultrapassar não pode se meter na nomeação de ministro como se mete. Até na nomeação de delegado de polícia, nas decisões do Congresso. Ninguém sabia nome de ministro do Supremo. O Supremo não era protagonista. Quando era no vestibular, a gente estudava, tinha que aprender o nome dos ministros. Até hoje eu sei todos os nomes dos ministros do governo Geisel, quando eu fiz vestibular. Todos eles. Ninguém sabia o nome do ministro do Supremo. Ninguém sabia quem era o ministro do Supremo. O ministro do Supremo não era protagonista. Tinha importância, relevância? Tinha. Eu participei da campanha da anistia. Anistiou todo mundo. Assaltou banco, foi anistiado. Sequestrou, foi anistiado. Torturou, foi anistiado. Todo mundo foi anistiado. O Supremo não se meteu naquilo. Foi um entendimento entre o Congresso e o Poder Executivo, que era um general-presidente, o Figueiredo, que assinou essa anistia. Hoje o Supremo decide tudo. Agora, por que é que decide? Porque a política também é responsável. Eu era ministro da Defesa, a Dilma nomeou o Lula ministro não sei das quantas lá, o Supremo disse não, todo mundo aplaudiu. Ah, meu Deus do céu, ainda bem que tem um Supremo, para impedir uma barbaridade dessa. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Supremo não está impedindo a presidente Dilma, o Supremo está impedindo o Poder Executivo de exercer a sua missão, de escolher os seus ministros. Vocês estão delegando esse poder ao Supremo, de vetar ministro? Quem é que vai tirar esse poder depois deles? Ela vai ficar aí, no governo, mais algum tempo. Aliás, ficou muito pouco tempo. Eu digo, depois vem outros presidentes. E o Supremo, depois de assumir essa atribuição, ele não vai devolver mais. No outro ano, o presidente Temer nomeou uma moça lá, deputada federal, ministra, o Supremo diz, não pode. E ele voltou atrás. Depois o Bolsonaro nomeou um delegado, não pode, e voltou atrás. Alguém precisa um dia chegar e dizer o seguinte, olha, essa decisão de impedir a nomeação do meu ministro, eu não posso cumprir porque a Constituição não me autoriza. A Constituição diz que essa atribuição é minha, portanto, devolve. Eu era presidente da Câmara, e tinha lá um partido que tinha uma divisão sobre quem era o líder. Para escolher líder era um abaixo-assinado. Metade mais um, escolhia o líder. Chega lá um abaixo-assinado de um partido, com metade mais uma das assinaturas, indicando o deputado A para ser líder. Eu chamei o secretário-geral da mesa, digo, está aqui o expediente, leve para a lei e passar a função de líder para esse deputado. Quando eu estava me dirigindo à mesa, à presidência, para começar a sessão, o secretário-geral da mesa disse, presidente, chegou aqui um ofício do Supremo. Qual é o Supremo? O ministro do Supremo decidindo que o líder desse partido era um outro deputado. E, meu Deus. Aí voltei, liguei para o ministro. Digo, ministro, tem aqui uma decisão sua indicando o deputado fulano como líder. Disse, fui provocado, deliberei, tomei essa decisão. Eu disse, o senhor vem dar posse ao líder que o senhor escolheu? Ele disse, não, presidente, não me compreenda, por favor. Eu disse, ministro, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Eu sou presidente da Câmara. Tenho muitas atribuições aqui, menos a de escolher líder do partido alheio. Como é que o senhor vai escolher líder do partido? Não, mas eu fui provocado. Eu digo, presidente, isso é uma atribuição partidária. O senhor vem dar posse? Não. Ah, muito obrigado, boa tarde. Desliguei, eu disse, arquiva esse negócio aqui. Entendeu? Pode levar isso em consideração. O senador Renan Calheiros, presidente do Senado, recebe lá um ofício do ministro do Supremo dizendo que estava destituído da presidência. É o presidente do Congresso Nacional. O ministro do Supremo, monocraticamente, resolve destituir o presidente do Senado. Não era nem o presidente do Supremo. O que é que ele fez? Olhou o ofício, foi ao Senado, reuniu a mesa, deliberou,
publicou no Diário Oficial e tornou nula a decisão do Supremo, que teve que sair correndo e revogar a decisão monocrática do ministro. Foi isso que aconteceu. Agora, aqui no Brasil, não. Parece que o Supremo não é apenas a Suprema Corte, parece que é o poder supremo do país. Não pode. A segurança institucional é muito grave. Como é que resolve isso? Tem gente que diz, não, tem que fazer impeachment do ministro do Supremo. É um caminho difícil. Você tem que arranjar um crime de responsabilidade, atribuir o crime de responsabilidade, votar a admissibilidade da abertura do processo e tornar aquilo ali uma situação muito difícil. Como não é uma emenda à Constituição, o próprio processo pode ser trancado pelo próprio Supremo. Eu digo, o melhor caminho, na minha opinião, é o seguinte, é mudar a correlação de força do Supremo. Quando você eleger um governo legalista, que queira conservar no país os princípios constitucionais, você nomeia mais 5, 6, 8 ou 10 ministros do Supremo. E muda aquela correlação de força. Você faz uma maioria de ministros conservadores, legalistas, e que não sejam ministros dessas causas universais como nós temos hoje no Supremo. Você olha para o Supremo, parece que o ministro podia ser ministro de qualquer corte do mundo, porque ele cuida do comportamento, ele cuida dos costumes. É como se fosse uma agenda das causas, e não uma agenda da constitucionalidade das leis. Eu acho que esse é um caminho. Você não vai confrontar o Supremo, não vai abrir processo de impeachment, você vai apenas mudar o artigo 101 ou 121, e dizer assim, não serão mais 11, serão mais tantos, para você restabelecer o equilíbrio dentro do Supremo. Isso no novo governo, porque esse governo não precisa, porque já tem maioria. Tá certo? Agora, um outro governo com outra orientação tem esse caminho. Ministério Público, como já disse, todo o poder. Eu acho que até poderes excepcionais para combater a corrupção e o crime organizado. Para parar o país, acabou. Termo de ajustamento de conduta para perseguir investidor e produtor rural, não pode ter. Porque o termo de ajustamento de conduta é uma atribuição de legislar. Porque depois de assinado, o TAC tem força de lei. E não tem como alguém rejeitar a assinatura de um TAC por parte de um promotor, porque ele chega com uma proposta de TAC na mão e uma proposta de 5, 6, 8 ou 10 ações, se você não assinar. Então, eu acho que isso tem que ser retirado. O Ministério Público é muito importante para fiscalizar os atos do governo, a corrupção, o crime organizado, lá na Amazônia. Eu pergunto de forma provocativa, o que é que o Ministério Público na Amazônia produziu de investigação contra o crime organizado e o narcotráfico, que domina já os rios da Amazônia? Eu não conheço essa ação. Então, você tem que tirar esses poderes para parar o país. Você tem que tirar do IBAMA o poder de fazer unidade de conservação. Eu acabei de voltar do Tocantins. Ali tem uma região chamada Bico do Papagaio, que é o sul do Pará, o norte do Tocantins e uma parte do Maranhão. É a área das terras mais férteis. Agora o IBAMA quer fazer uma unidade de conservação de 180 mil hectares em cima de áreas que já são produtivas, que tem pecuária, tem agricultura. Não pode, pessoal. Fazendo reuniões, audiências clandestinas, onde os produtores rurais não são convidados. Só a turma das ONGs que participa. Mas você pode permitir. O IBAMA pode propor unidade de conservação. Quem decide é o Congresso. Se faz ou se não faz. Se faz do jeito que o IBAMA pediu ou se não faz. Essa área aqui não pode porque ela é produtiva. Essa aqui não pode porque eu vou fazer reforma agrária. Essa outra não pode porque tem atividade mineral. Terceiro, a FUNAI não pode mais demarcar terra indígena. Não pode, pessoal, porque abusa. Eu conheço de perto, desde a época da Raposa Serra do Sol. Eu era ministro do presidente Lula. Eu disse, é um grave erro que o Ministério, o Supremo está fazendo, um juiz lá do Sergipe, o Aires de Brito, um poeta que não sabia o que estava fazendo, meu Deus. Ficou ali, demarcar. A área Yanomami é maior do que Santa Catarina, que tem 7 milhões de habitantes e 92 mil quilômetros quadrados.
A área Yanomami tem 96 mil quilômetros quadrados e 20 ou 30 mil índios. E o máximo que andam dentro da sua maloca é a 20 quilômetros e voltam. Porque se for mais longe, não consegue voltar. Mas está lá, isso feito, sem qualquer necessidade. Porque o que o índio precisa é de infraestrutura, é de educação, é de escola, é de luz elétrica, é de água tratada, que eles não dão. Então a FUNAI não pode ter mais esse poder. Buscar índio na Guiana para aumentar a área a ser demarcada. Pegar uma aldeia de 150 índios, dividir em 3 de 50 para espalhar, para aumentar a área demarcada. Isso tudo foi feito. Está no relatório, inclusive, do deputado Lindenberg Farias. Eu coloquei como relator, eu digo, bota o Lindenberg, que é do Rio de Janeiro, é do PT, ninguém vai dizer que ele foi parcial. E ele fez um relatório imparcial. Está na internet, deputado Lindenberg Farias, relatório Raposa Serra do Sol, todas as irregularidades, todos os absurdos estão relatados por ele, que fez um memorando ao presidente Lula dizendo que a demarcação não podia ter sido feita daquele jeito. Ele que fez isso, está lá o relatório. E o outro foi o senador Delcídio Amaral, que fez outro pelo Senado. Não pode dar esse poder à FUNAI. O Brasil já tem mais de 2 áreas da França, de terra indígena, demarcada. Eu recebo pedido, não é de latifundiário, não, é de vereadora do PCdoB do Maranhão, dizendo, por favor, Aldo, ajude aqui para não demarcar, porque vai ser uma confusão. Ninguém quer terra, as pessoas querem máquinas, equipamentos, posto de saúde, escola, e não, mas isso é quem quer, é a FUNAI, os antropólogos. Então tem que tirar esse poder da FUNAI e passar para o Congresso. Precisa ter coragem para fazer isso, e precisa dizer isso com clareza, com tranquilidade, porque sem isso, pessoal, o país vai ficar amarrado, não vai sair do lugar. Esse lugar que a China tem hoje era para ser ocupado pelo Brasil, pelo que nós temos. Mas nós somos imobilizados, o nosso crescimento foi congelado pela ação nefasta desses grupos, obedecendo a interesses internacionais. O caminho para o Brasil voltar a crescer é remover esses obstáculos e apostar nas 3 grandes fronteiras promissoras do Brasil, a da agropecuária e a agroindústria, a mineral e a de energia. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, ministro. Esse aqui é do senhor. Não dá para viver sem. Obrigado. Eu agradeço, parabéns. Nós agradecemos ao eterno ministro Aldo Rebelo por sua presença e contribuição nesse nosso encontro. Que, sem dúvida, as suas palavras, o seu conhecimento enriqueceram o debate sobre o papel do agronegócio no desenvolvimento do nosso país. Nesse momento, gostaria de chamar ao palco novamente nosso vice-presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoleto. E também, ministro, por gentileza, novamente o senhor aqui, porque a Coplacana vai fazer a entrega de um presente. Vamos ao centro do palco, por gentileza, para os registros fotográficos, para marcar esse momento. A Carol vai fazer o registro para a gente. Vai fazer a troca do chapéu, bacana. Os aplausos, por favor. As lembranças de Piracicaba. Ministro, deixa que eu segure o seu chapéu original e fique com o novo. Deixa eu me dar licença, para ficar na foto bacana com o novo presente. Pode deixar que eu cuido dele aqui. O registro, a foto. Uma cachaça legitimamente piracicabana, de cana piracicabana, plantada em terras piracicabanas, cultivada com produtos defensivos e maquinário piracicabano. A lembrança da Coplacana ao eterno ministro Aldo Rebelo. E agora tem a informação, por gentileza, fique por aqui. Já tenho como comemorar o Tetra da Libertadores. Confiante. Fabiano, por gentileza, uma lembrança agora, um livro. O Sincope também
oferecendo uma lembrança, mas a gente quer saber que livro é esse, título e autoria, por favor, Fabiano. Isso aqui é uma relíquia, a história da contabilidade em Piracicaba, escrito por Clemente Nelson de Moura. É uma relíquia que tem lá disponível no Sincope, para quem também tiver interesse em conhecer. Por gentileza, Arnaldo, não fique de fora não. Fazer o registro desse momento tão especial também. Então é isso, meus caros. Nós agradecemos pelas portas abertas da Coplacana, em nome de todas as entidades envolvidas, a CIP, o CIMESP, o Sincope. Nossos agradecimentos a toda a equipe técnica, a toda a organização da Coplacana e das entidades envolvidas, mas é claro que em especial agradecimento, além do nosso palestrante por seu conteúdo incrível, a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, quarta-feira, certamente uma noite muito bem aproveitada, com conhecimento, com muita informação que nos engrandece. A Coplacana, a CIP, o CIMESP e o Sincope agradecem a todos pela presença, um bom retorno para suas casas, boa noite e até uma próxima.